Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchela. Vamos para mais uma aula de física. Hoje vamos falar sobre movimento circular uniforme, agora a aula 2. Lembrando que movimento circular uniforme é um dos top 10 da física de todos os tempos. A chance de cair no Enem, nos vestibulares é altíssima, é aquelas matérias que você tem que saber. Essa é uma delas. E fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou passar por toda a teoria, detalhe por detalhe, todas as demonstrações direitinho, e depois nós vamos partir para aquelas questões famosas, obrigatórias, fundamentais para a compreensão total desta matéria. Lembrando, se você não se inscreveu no meu canal, não deixe de se inscrever, curta o vídeo, deixe comentário, deixe sugestões, para que a gente possa fazer um canal cada vez mais com a sua cara, e acione também o sininho para receber as notificações dessas dicas sensacionais em primeira mão. Vamos lá então? Bom, pessoal, então vamos começar aí com a teoria de movimento circular uniforme. Lembrando que movimento circular uniforme é aquele movimento em que a partícula, o corpo fica girando, né, fazendo uma curva sempre com a mesma velocidade ao longo de uma circunferência, é óbvio, não é isso? Tá, exemplo do dia a dia, roda gigante, parque de diversões, daqui a pouco nós vamos fazer questões de roda gigante, carrossel, que mais? O planeta Terra girando ao redor de si mesmo, movimento de rotação, vamos fazer uma questão dessa também. É a Terra ao redor do Sol? A Terra ao redor do Sol não é exatamente um movimento circular uniforme, mas é quase um movimento circular uniforme. Então, se no Enem, nos vestibulares, não na prova do seu colégio, eventualmente falar, admita que a Terra ao redor do Sol realiza um movimento circular uniforme, vamos embora, a gente aplica essa matéria também. O que mais? Ponteiros do relógio, satélites ao redor da Terra e uma série de exemplinhos. Então vamos lá, mas antes de começar com a teoria propriamente dita, eu vou fazer uma pequena recordação com vocês de algo que você já sabe. Já sei, professor Tiana, já sabe isso aqui, quer ver? Ó, da matemática. Se a gente realizar uma volta, qual é o ΔS, o chamado deslocamento? O deslocamento é 2πr. Professor Tiana, sou obrigado a saber que é 2πr? Sim, né? As aulas de matemática, provavelmente você já deve ter visto isso aí, tá? Mas nessa matéria precisa saber sim. O ΔS de uma volta, o deslocamento de uma volta é 2πr. O ângulo de uma volta, que eu vou colocar assim, ó, ΔΦ. Professor, ΔΦ, dá uma olhadinha olha, dá uma olhadinha nesse desenho, por gentileza. Olha que interessante que eu vou fazer, ó. Esta parte aqui que eu estou pintando como se fosse uma ondinha aqui, ó. Essa parte aí eu vou chamar de ΔS, tá? No caso, se for uma volta é 2πr. E este ângulo aqui, ó, o ângulo eu vou chamar de ΔΦ. Tá? Pode chamar alfa, beta, o que você quiser, mas eu vou chamar de ΔΦ, a variação do ângulo, é isso, ΔS, ΔΦ. Para uma volta é 360 graus ou 2π radianos, porque nesta matéria a gente trabalha em radianos. Mais usual, não, professor, eu nunca posso trabalhar em graus? Não, pode, né? Mas é muito mais usual, você vai ver nas formulinhas trabalhar em radianos. Tá? Então o deslocamento de uma volta é 2πr, a variação do ângulo é 2π radianos, e o tempo, o ΔT, ó, o ΔT é o T maiúsculo, que a gente chama de período. Professor Futiello, sou obrigado a saber que é o período? Tem que saber sim. Eu vou dar um exemplo. Qual é o período da Terra ao redor de si mesmo? 24 horas. O período é o tempo de uma volta, 24 horas, também conhecido como um dia. E ali em cima, deixa eu só colocar o π, 2πr, 2π radiano. O π é aproximadamente 3, né? Tá, o número 3,14, 15, 9, 2, 6. Mas em geral, aproximadamente 3. Você faz o que ele manda na questão. Se ele falar que é 3, é 3. Se ele falar que é 3,1, faz com 3,1. A gente vai fazer o que for adotado em cada questão. Vamos em frente então? Vamos lá. Então tá aqui, ó. Tá dos detalhes importantes que nós precisamos saber nessa matéria é o que vem a ser frequência. Então tá aqui, ó. Frequência, por definição, é N sobre ΔT. Onde N é o número de voltas. O número de voltas que a partícula realiza em um certo tempo. Tá? Então, vamos supor, né? Se uma partículazinha está realizando várias voltas, muitas voltas num certo tempo, então poderíamos dizer que a frequência é alta, se bem que alta e baixa é comparação com outras frequências. Tá? Mas só para a gente ter ideia, muitas voltas num certo tempo, frequência alta. Se ele der poucas voltas num certo tempo, daí a frequência será mais baixa. Então eu posso usar essa formulinha? Podemos usar, tá? A gente vai usar daqui a pouquinho, você vai ver. Mas veja o que eu vou fazer. Eu vou aplicar esta formulinha para uma volta. Professor Futiela, por que que você vai calcular a frequência de apenas uma volta? Porque se vale para uma volta, vale para todas. Eu falei no comecinho da aula, tá? Todas as voltas são iguais, ele está sempre com a mesma velocidade. Então esse é um dos segredos dessa matéria. Fazer tudo para uma volta. Então pense comigo, deixa eu trocar, voltar a cor da minha canetinha aqui, um minutinho só. Ah, tá aqui, ó. Tá, então tá lá, frequência, ó. Frequência
é N sobre ΔT. Então eu pergunto para você, se N é o número de voltas, N é o número de voltas, quanto é que vale o N para uma volta? N para uma volta vale 1, né? Porque o número de voltas que é N, para uma volta, N igual a 1. E o ΔT, qual é o ΔT de uma volta? A gente viu no primeiro slide. É isso, o ΔT de uma volta é o período. Então está aí a demonstração de que a frequência é o inverso do período. Tá? Então, podemos usar a fórmula de cima, podemos usar a fórmula de baixo, de acordo com o que foi dado na questão. Tem que saber as duas aí. Tá aí um detalhe importante. Se seu período for dado em segundos, a frequência será dada em hertz. Professor Futiaro, sou obrigado a saber? Tem que saber. Tá? Tem que saber. Aliás, mais do que isso ainda. A gente tem que saber nessa matéria aí que hertz é a mesma coisa que voltas por segundo. Tá? Muita gente chama hertz de RPS. RPS. Professor Futiaro, o que é RPS? Rotações por segundo. Tá? Tem que saber. Hertz é a mesma coisa que rotações por segundo ou voltas por segundo. Então vamos supor que fale uma questão, quer ver? Mais para frente a gente vai fazer umas questões de bicicleta. Então vamos supor que ele fala assim: o ciclista está dando 2 pedaladas por segundo. 2 pedaladas por segundo? 2 voltas por segundo? A gente tem que saber que são 2 Hz. Tá? Ou se na questão falar o contrário, ó, está pedalando com uma frequência de 2 Hz. Nós temos que saber que se trata de 2 pedaladas por segundo. Tá? E se o período for dado em minutos, daí a frequência será dada em RPM, rotações por minuto, que é famoso também, né? Giro de automóvel, né? O motor está girando com tantas RPMs e precisa saber também transformar de hertz para RPM e vice-versa. Como é que a gente faz para passar de hertz para RPM, de hertz para RPM? Nós multiplicamos por 60. Professor, por que multiplica por 60? Porque um minuto são 60 segundos. E como é que você volta de rotações por minuto para rotações por segundo, que é a mesma coisa que hertz? Divide por 60. Tem que saber isso aí, professor Futiaro? Tem que saber. É muito comum nessa matéria aparecer em hertz ou em RPM. Vamos em frente então? Então tá aqui, ó, né? Velocidade linear agora, que a gente chama de velocidade escalar. Nesta matéria aqui, é usual a gente chamar de velocidade linear. Não pode chamar de velocidade escalar, professor Futiaro? Pode, pode também. Tá, mas se aparecer na questão velocidade linear, é essa que ele está querendo saber. Então veja, ó, vou te colocar aqui, ó, 3 formulinhas. Professor Tia, mas tem 3 formulinhas da velocidade linear? 3 formulinhas. Professor Tia, mas daí fica difícil decorar, porque é muita formulinha. Então, por isso que eu chamo a atenção nos meus cursos, eu falo aí para os alunos, preste atenção, por gentileza, nos detalhezinhos, como é que eu vou pensando. Porque se você não prestar atenção nos detalhes, não, eu vou só decorar. No final da aula eu pego tudo, decoro. Daí talvez você ache um pouquinho complicado. Mas se você prestar atenção no meu raciocínio, como é que eu vou pensando, a matéria não é difícil, não. Então, presta atenção. Quer ver? Ó? Primeira formulinha que eu posso usar é velocidade ΔS por ΔT. Nós podemos usar essa formulinha sim, que é a formulinha do movimento uniforme, da velocidade do movimento uniforme. Tá, professor Tiara, mas eu posso usar a formulinha da velocidade do movimento uniforme? Sim, porque é um movimento circular uniforme. Então podemos usar esta formulinha ΔS pelo ΔT e daqui a pouco vamos usar, você vai ver. Só que olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esta formulinha 1 e nós vamos aplicar para uma volta. Eu falei, não é isso? Eu falei agora há pouco aí, um dos segredos desta matéria é fazer tudo para uma volta. Professor Tia, mas por que você vai calcular a velocidade de uma volta só? Porque todas as voltas são iguais. Se eu souber a velocidade de uma volta, vale para todas. Velocidade ΔS pelo ΔT. Pergunto, qual é o ΔS de uma volta? Professor Tia, como é que eu vou saber o ΔS de uma volta? Eu falei no comecinho da aula. Tá, eu falei, ó, vamos fazer uma pequena recordação. ΔS de uma volta é 2πr. E o ΔT de uma volta? Qual é o ΔT de uma volta? Eu falei no primeiro slide também na teoria. Fiz uma recordação com vocês exatamente para isso. O tempo de uma volta a gente chama de período. Tá? Então tá lá, velocidade é 2πr sobre t. Por isso que eu falo que precisa prestar atenção direitinho. Porque se você não prestar atenção, eu vou só decorar, é 2πr sobre o quê mesmo? É 2π o quê mesmo? Não, daí fica difícil, né? Mas se você entender que é o ΔS de uma volta e o ΔT de uma volta, fica mais fácil. Tá, e vamos para a terceira formulinha. Presta atenção, quer ver? Ó? Olha como é que, o que eu vou fazer aqui, ó, daqui para cá. Ó. Frequência, a frequência no inverso do período, tá? Foi no segundo slide da teoria, eu demonstrei para vocês que a frequência
é o inverso do período, professor Fittella. E daí que a frequência é o inverso do período. E daí que dividir pelo período é multiplicar pela frequência. Então, na formulinha 2, eu vou até colocar o período de verdinho aí, tá? Para te mostrar. Dividir pelo período é multiplicar pela frequência. Então, a formulinha 3 vai ficar assim, ó. Velocidade é 2πrf. Velocidade é 2 vezes π vezes R. Ao invés de dividir pelo T, eu vou multiplicar pela frequência. Então tá aí, 2πrf. Tá, e daí aquela pergunta que sempre faz nos meus cursos. Professor, mas agora você deu 3 forminhas, eu não sei qual que eu uso. Quando é que eu uso 1, quando é que eu uso 2, quando é que eu uso 3? Fácil. Tá? Se ele der uma distância e um tempo qualquer, um deslocamento e uma distância qualquer, que nós vamos usar daqui a pouquinho nas questões, fique comigo até o final da aula, você vai ver isso aí, a gente usa a fórmula 1. Um deslocamento qualquer, um tempo qualquer, usa a fórmula 1. Se ele falar em período, se a gente tiver a informação do período, daí eu uso a fórmula 2, que é onde aparece período. E se ele falar em frequência, olha, a frequência é tanto, eu uso a fórmula 3, tá certo? Bom, pessoal, vamos em frente então, vamos ver agora a famosa velocidade angular, que a gente usa essa letrinha grega chamada ômega, parece um W meio arredondadinho, tá? Velocidade angular, pulsação ou frequência angular, mas é muito mais usual essa expressão velocidade angular. Então eu vou colocar aqui para você, ó, tá? A definição de velocidade angular. Eu vou colocar o clássico aqui, ó, que é ΔΦ, tá certo? ΔΦ sobre ΔT. Então, ó, professor, mas o que é ΔΦ? É o ângulo, vamos colocar aqui, ó, é o ângulo, não é isso? Então, se eu colocasse assim, ó, nesse desenho, ó, se isso aqui fosse o deslocamento, tá vendo esse azulzinho que eu estou riscando aqui, ó? Tá, se isso aqui fosse o ΔS, ó, o ΔS, o deslocamento, esse ângulo aqui seria o chamado ΔΦ, tá certo? Então, veja, então a definição, qual é a definição de velocidade angular? É o ângulo que ele girou, tá certo? Num certo tempo. Então, por exemplo, a Terra, quer ver, ó? Vamos colocar assim, planeta Terra em movimento de rotação, que acho que é um exemplo mais fácil, ó. O planeta Terra em movimento de rotação, qual é o ângulo que ele gira? 360 graus em 24 horas. Tá? Isso é o que a gente chama de velocidade angular. É o ângulo que ele girou num certo tempo. Tá certo? Então vamos em frente. Deixa eu apagar isso aqui para a gente seguir em frente. É só um exemplinho. Então tá aqui, ó. Então vamos lá. O que nós vamos fazer com esta formulinha agora? Nós vamos pegar esta formulinha e nós vamos aplicar para uma volta. Professor Futela, por que você vai aplicar para uma volta? Você veja que tudo eu estou fazendo para uma volta. Eu falei no começo da teoria, esse é um dos segredos dessa matéria. Aplicar tudo para uma volta. Tá certo? Porque se vale para uma volta, vale para todos, que o movimento fica se repetindo, né? Isso, o movimento é uniforme, circular uniforme. Então, se vale para uma, vale para todas. Então, vamos lá. Pergunto, qual é o ângulo de uma volta? 360 graus, não é isso? 360 graus. Mas nessa matéria é mais usual a gente usar em radianos. Então, vamos colocar assim, ó, 2π radianos. Professor Fittella, eu sou obrigado a saber que 360 graus são 2π radianos? É bom saber, né? Tá, pi radiano é 180, né? Uma volta inteira 360 graus, 2π radianos, tem que saber. Tá aí o ΔT de uma volta. O ΔT de uma volta é o período, tá certo? Que a gente falou lá no comecinho da aula. Tá, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no slide anterior, quer dizer que a frequência é o inverso do período. Então tá lá, frequência é o inverso do período. Professor, que é daí que a frequência é o inverso do período. Daí que dividir pelo período é multiplicar pela frequência, que nem eu fiz na outra formulinha no slide anterior. Então tá aqui, ó, 2π, ao invés de dividir pelo t, eu vou multiplicar por f. Então isso aqui é 2πf. Então lá, mais 3 formulinhas, tá aqui, ó. 1, 2 e 3. Certo, Laís? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no slide anterior. Professor Fittella, agora você passou 3 formulinhas, é muita formulinha, não sei qual que eu uso. Quando é que eu uso a primeira? Quando é que eu uso a segunda? Quando é que eu uso a terceira? Fácil. Se ele der um ângulo qualquer e um tempo qualquer, a gente usa a primeira formulinha. Se ele falar em período, o tempo de uma volta, eu uso a fórmula 2. E se ele der a frequência, eu usarei a fórmula 3. Então vamos em frente. Então tá aqui, ó. Gostaria de chamar a sua atenção? Presta atenção aqui, por gentileza, isso aqui é super importante. No último slide, nós vimos que ômega era 2πf, não é isso? A velocidade angular era 2πf. E no slide anterior ao anterior, nós tínhamos visto que a velocidade era 2πrf. E daí, professor Futtielli, daí
Veja que essas formulinhas são muito parecidas. A de cima é 2πrf e a de baixo é 2πf. Ou seja, a fórmula de cima, o que, que ela tem a mais? Só o R. Tá, professor, tirei daí. Daí, se você pegar a fórmula de baixo, ó, o que eu vou fazer aí nesse quadrinho que está escrito atenção, ó. Se eu pegar a fórmula de baixo, que é o ômega, e multiplicar pelo raio, eu tenho exatamente a fórmula de cima, que é a velocidade. Tá, então, esta formulinha eu vou chamar de formulinha 4. Por que, que eu vou chamar de formulinha 4? Porque da velocidade nós tínhamos três formulinhas, da velocidade angular nós tínhamos três formulinhas, então essa eu vou colocar como a quarta. É isso, uma consequência das três da velocidade linear e da velocidade angular. E daí você deve estar pensando, professor Futiela, puxa vida, essa fórmula 4 aí, você pegou duas formulinhas e comparou isso aí. Ah, eu acho que essa formulinha não deve ser importante, hein? Acho que isso aí nunca vai cair, não é verdade? Tá, vou te contar, essa fórmula 4 ela é muito famosa dos vestibulares. Tem que saber essa formulinha, volta e meia aparece uma questão que você resolve só com essa formulinha. Hoje nós vamos fazer uma daqui a pouquinho, tá? Aguarde, isso você vai ver comigo quando devo aplicar essa fórmula 4. É importante sim. Tá, e vamos para as duas últimas formulinhas, que são as fórmulas da aceleração centrípeta. ACP, né? Vamos colocar assim, ó. ACP. Professor, mas espera aí, você não falou no começo da aula que é movimento circular uniforme? Se é movimento circular uniforme, ele fica girando sempre com a mesma velocidade. Então, se ele está girando sempre com a mesma velocidade, não tem aceleração. Ah, não tem aceleração escalar. Não é isso? A aceleração escalar não tem. A velocidade, o módulo da velocidade não aumenta nem diminui. É sempre o mesmo módulo da velocidade. Mas tem aceleração de curvas, tá? Então, vamos escrever assim, ó. A aceleração centrípeta é a aceleração de curvas. Que muita gente me pergunta, professor, como assim aceleração de curvas? O que é isso, né? Então eu vou te dar um exemplinho, quer ver? Imagina que eu tivesse num metrô e vamos supor que eu tivesse, mas não segurasse nada. Tivesse só em pé. O que aconteceria se ele brecasse? Se ele brecasse, eu tombaria para frente, né? Brecou, eu tombo para frente. Então, aceleração eu posso tombar. Certo? E se ele acelerar? Se ele acelerar, aumentar a velocidade, eu tombo para trás. Então, a aceleração pode fazer com que eu tombe, vamos pensar assim. E se ele fizer uma curva para a esquerda, eu tombo para a direita. E se ele fizer uma curva para a direita, eu tombo para a esquerda. Deu para entender que acelerar, brecar ou fazer curva é a mesma coisa. Daí você deve estar pensando, professor, tira, mas eu acho diferente. Porque se ele acelera ou breca, você tomba para frente ou para trás. E se fizer curva, você tomba para os lados. Então, e se eu tiver de lado, por exemplo, trem, muitas vezes a gente anda de lado, né? Então, imagina que eu tivesse de lado. Se ele brecasse, eu tombaria para a direita. Se ele acelerasse, eu tombaria para a esquerda. Se ele fizesse uma curva para a esquerda, eu tombaria para trás. Se ele fizesse uma curva para a direita, eu tombaria para frente. Deu para entender que é a mesma coisa? Tá? Acelerar, brecar ou fazer curvas tem uma aceleração. Pra gente, tanto é que se a gente tiver um simulador ou tiver, sei lá, pode ser um trem, um avião, uma coisa, se girar a gente, tampar os olhos, girar a gente, chama se ele breca, acelera, faz curva, né? O que é o que acontece em muitos simuladores, a gente não sabe mais o que está acontecendo. Professor, eu sei. Não dá para saber, a sensação é igualzinha, né? Os simuladores, parque de diversões, eles fazem muito isso aí. Né? Às vezes faz uma curva e dá a sensação que está acelerando, brecando, tal. Então dá para fazer isso aí. Então é a mesma coisa, só que na aceleração nas curvas, chamada aceleração centrípeta, a formulinha é ACP, aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio. E menos usual, vamos colocar só, vou chamar de formulinha 1 aqui da centrípeta e aqui a 2 da centrípeta. Menos usual é você pegar esta formulinha 4 e colocar assim, ó, velocidade é ômega R. Tá, velocidade é ômega R. Então você substitui na formulinha 1 da centrípeta, a velocidade ômega R eleva ao quadrado e você chega à conclusão que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado R. Então, professor, quando é que eu uso a fórmula 1, quando é que eu uso a fórmula 2? Em geral, muito mais usual a fórmula 1, porque geralmente ele fornece a velocidade linear para a gente descobrir a aceleração centrípeta. Mas se ele fornecer a velocidade angular, a gente pode usar direto a fórmula 2. Vamos em frente? E um detalhezinho só, né? Aceleração centrípeta, eu gosto de contar essa história. Nos anos 60, estavam fazendo o teste, né? Estavam fazendo os foguetes e tudo mais, e queriam fazer um teste para ver até onde o ser humano aguentava de aceleração, porque a velocidade não tem problema, né? Tem gente que me pergunta, professor Piera, qual a velocidade máxima que um ser humano aguenta? A velocidade não tem problema. Tá? Por exemplo, a gente está aqui no planeta Terra, girando ao redor do Sol, mais de 100 mil por hora de velocidade. Mais de 100 mil quilômetros por hora. Tá? Junto com a Via Láctea, né? Junto com a Via Láctea, nós estamos voando junto com o planeta Terra, junto com a nossa galáxia, velocidade aproximadamente, né? Um pouquinho menos aí, de 1 milhão de quilômetros por hora. A gente não sente nada.
Ah, não estou sentindo nada, você provavelmente não está sentindo nada aí. A velocidade não tem problema, o problema é a aceleração. Acelerar, brecar, fazer curvas, é que o nosso organismo pode ser que não se adapte direitinho, né? Porque a aceleração exige forças e os órgãos internos têm uma certa resistência, então pode ser um pouquinho perigoso. Então, nos anos 60, eles queriam fazer teste para ver até onde o ser humano aguentava de aceleração. Então, o que eles podiam fazer? É o que eu estou falando, podia pegar um foguete e acelerar, podia um foguete, uma máquina e brecar, ou fazer curva, que é o que eles faziam. Se você entrar no YouTube aí e digitar a teste de aceleração com astronauta nos anos 60, você vai ver alguns vídeos em branco e preto ainda. Eles faziam isso, uma sala gigantesca, põe lá uma cabine, põe lá os eletrodos, né, rádio numa cabine e ficava girando o astronauta, aumentando o giro, tá, para aumentar a aceleração, ver até onde aguentar. Muitas vezes fazia o teste até ele desmaiar, daí notava, né? Ó, desmaiou com tanto para ir fazer o teste de quanto ele aguentava. E numa questãozinha, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí novamente, sobre essa história, até onde o ser humano aguenta de aceleração, não perca. Já já vou comentar isso numa questão. Vamos treinar então? Então vamos para as questões. Tá lá, a figura mostra as diversas possibilidades de rotação de um braço robótico. Suponha que apenas a pinça desse braço girou e realizou uma rotação de 90 graus, que é π sobre 2 radianos, não é isso? Π radianos é 180, 90 π sobre 2 radiano. Em um intervalo de tempo de 0,5. Então vamos colocar aqui, ó. Como é que nós vamos chamar isso aí? Esse ângulo aí eu vou chamar de ΔΦ. Π sobre 2. Então tá aqui, ó. Π sobre 2 radianos. Num tempo, no intervalo de tempo, que é o ΔT de meio segundinho, ó. De meio segundo. Aqui eu posso colocar assim também, quer ver, ó? 1 sobre 2. E ele pede para calcular a velocidade angular média. Então tá aqui, ó. Quanto é que vale a velocidade angular, que a gente usa essa letrinha grega chamada ômega. Tá, o que nós vamos fazer? Eu vou usar a formulinha 1, que era ΔΦ do ângulo, um ângulo qualquer, por um tempo qualquer. Tá, a definição de velocidade angular, né? Então tá aqui, ó. Velocidade angular é o ΔΦ, que é π sobre 2, ó. Vamos colocar assim, ó. π sobre 2. Olha, não precisa do parênteses, mas eu gosto para ficar bonitinho assim, né? Ó. Dividido pelo ΔT, que eu vou colocar na forma de fração. Falei para você, ó lá. Tá? Na forma de fração dividido por meio. Aí por que eu gosto de usar fração? Porque dividir por fração é multiplicar pelo inverso. Então o 2 que estava embaixo vai para cima e o 1 que estava em cima vai para baixo. Então eu já mato o probleminha, porque ó, 2 com 2 aqui, ó, o 2 que está embaixo daqui, ó, vai com o 2 que está em cima e a resposta já dá π. Eu fiz a continha sem esquentar muito a cabeça. Tá aqui, ó. Π radianos. Ele deixa com π mesmo, professor, mas π não é 3? Então, π é 3, mas se ele deixar com o π, tá, veja, se for uma questão dissertativa, se ele falar que o π é 3, você usa, senão deixa na forma de π mesmo, tá? Mas aqui é um testezinho, tá tudo com o π, então deixa assim mesmo, resposta correta, alternativa A. Vamos em frente? Então tá lá, alguns dos movimentos de um salto realizado por uma ginasta estão mostrados na figurinha, questão da VUNESP, olha lá. Entre as posições P1 e P2, a atleta efetua 2 voltas e meia. 2 voltas e meia. E lembrando que o número de voltas é N, né? Então vou anotar aqui ó, os dados, ó. 2 voltas e meia, tá lá, 2,5, né? 2,5 voltas. Tá? Na nossa matéria era N, número de voltas. Num tempo que eu vou chamar de ΔT de 1,25. Tá certo? 1,25 segundinhos. Tá, aliás, deixa eu colocar do jeitinho que tá lá, 2,50. Tá? Que ele tá usando duas casas depois da vírgula. E eu vou voltar lá porque isso vai ajudar na hora da conta. Você vai ver. Não faria diferença, né? Mas deixa eu voltar lá, colocar com duas casas. Quer ver? 2,50, ó. 2,5, 2,50 voltas em 1,25 segundinhos. Nesta parte do salto, a velocidade angular média, então tá lá, a velocidade angular média, o ômega, é isso? Quanto é que vale? Não é isso? É de quanto? Então vamos lá. O que eu posso fazer? Bom, pense comigo, ó. Não foi dado o número de voltas e o ΔT? O que eu posso calcular com N ΔT? Eu posso calcular a frequência. Tá, então a primeira providência é calcular a frequência. O professor Tiamat não foi isso que ele pediu. Eu sei, mas é o que nós podemos fazer. Calculando a frequência, daí eu posso calcular o ômega, que foi a perguntinha da questão, usando a formulinha 2πf. Tá, então eu falei na teoria, tá? A gente usa a formulinha de acordo que foi dado, que foi pedido. Frequência é N sobre ΔT. Ah lá, o número de voltas é 2,50, ó, 2,50, dividido por 1,25, e olha que bacaninha, ó. 2,50 por 1,25 é exatamente o dobro, né? Exatamente 2. Então isso vai dar bonito 2 Hz.
2 voltas por segundo. Então vamos lá, para terminar a questão, para calcular o ômega, vamos lá, 2 vezes π. Ó, foi a dica que eu falei na questão anterior. Tá, o π não é 3? Bom, ele não falou que o π era 3 e as respostas estão todas em função de π. Então deixa o π mesmo, e se fosse uma questão dissertativa, você poderia deixar em função de π. Não precisa, vou adotar π igual a 3, não precisa não. Tá aí a frequência vale 2, então tá aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. Então a resposta vai dar, tá como 4,00. Tá? Pi radianos por segundo. Tá? Vamos pôr bonitinho também para ficar bacana aí. Vamos em frente? Então tá lá, o lançamento do martelo, modalidade olímpica do atletismo, na qual o atleta gira uma esfera de metal presa por um cabo solto, que é o que está no desenho lá de baixo. E a solta, visando com que a esfera atinja a maior distância possível após o lançamento, conforme mostra a figurinha abaixo. Suponha que no momento do lançamento a esfera realiza um movimento circular de raio. Então tá aqui, ó, vamos anotar já. Ó. O raio vale 1,2 metro, girando com uma velocidade angular ômega, aqui agora ele já dá a velocidade angular, né? Que vale 25 radianos por segundo. A velocidade linear da esfera no momento do lançamento é em metros por segundo. Então, que fórmula a gente vai usar? Vocês estão lembrados que na teoria eu passei 3 formulinhas da velocidade linear, passei 3 formulinhas da velocidade angular e depois descobri uma formulinha que eu chamei de formulinha número 4, que era essa aqui, ó. Velocidade é ômega R, que eu chamei de formulinha 4, eu comparei as duas. E lembra que eu falei na teoria? Falou, olha, você pode estar olhando e pensando, essa formulinha, eu acho que é uma fórmula inútil, porque é uma fórmula só de comparação de duas formulinhas. Eu acho que nunca eu vou usar. Ó, essa questão eu vou usar exatamente essa formulinha e liquida a questão. Tá? Não precisa saber frequência, período, nada disso aí. Então, ó, a velocidade é ômega R, tá lá o ômega, ele falou que vale 25, multiplicado pelo raio, que é 1,2, isto dá bonito 30 metros por segundo, o que nos remete à alternativa D de dado. Vamos lá então? Próxima questão na história bíblica de Davi e Golias, famosa história de Davi e Golias, o pastor Davi de porte físico pequeno, diante do gigante guerreiro Golias, derrotou usando uma funda, um instrumento caracterizado por um arranjo adequado de cordas ou tiras, na qual uma pedra é girada. Então ele amarra uma pedrinha e fica girando até que adquira velocidade suficiente, é arremessada, atinge o alvo, provocando forte impacto. Supondo-se que Davi tenha usado uma funda que girava uma pedra numa trajetória circular e raio, tá aqui, ó. Raio, meio metro. Tá certo? Em um movimento uniforme, a pedra tenha sido abandonada com uma velocidade de 5 metros por segundo. Tá? Pergunta da questão: qual o módulo da aceleração centrípeta? Tá? Como é que eu vou calcular a aceleração centrípeta? Nós vamos aplicar a definição de aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio, e eu tenho a velocidade do raio. Tá? Só não errar na continha, então tá lá. Velocidade é 5 ao quadrado sobre o raio, que vale 0,5. Aí isto vai dar 5 ao quadrado é 25, dividido por 0,5. Você sabe fazer essa continha. Desculpe se eu estiver subestimando a sua inteligência, mas como é que faz essa continha? Você iguala as casas depois da vírgula. 0,5 é uma casa depois da vírgula. Tá, daí você vai lá no 25, põe uma casa depois da vírgula. 60,0 e tira a vírgula. Tá, então vai ficar 250 por 5. Essa continha vai dar bonito. 50,0 metros por segundo ao quadrado, o que nos remete à alternativa D de dado. Vamos em frente. Tá lá, um avião durante uma competição realiza uma curva de raio. Então tá aqui, ó, raio, 200 metros. Calcule o módulo da velocidade escalar do avião, que é V, no momento em que a aceleração centrípeta ao qual o piloto ficou sujeito foi de 5G. Porque o G da gravidade é 10, não é isso? O G da gravidade é 10. 5 vezes 10 vai dar 50, mas já está o valor aí, 50 metros por segundo ao quadrado. Então vamos em frente. Então tá lá, ó. Como é que eu vou fazer para calcular a velocidade? Eu vou usar a fórmula da aceleração centrípeta. Tá lá, velocidade ao quadrado sobre o raio. Tá? Nós temos a aceleração centrípeta que vale 50. Tá? A velocidade nós não sabemos, mas o raio vale 200. Tá? Passa multiplicando 200 vezes 50. O 200 que está dividindo passa multiplicando, é isso?
Tá, e esta continha vai dar bonito, 2 vezes 5 dá 10, mais 3 zerinhos, 10.000. Então, pergunto, qual é o número que elevado ao quadrado dá 10.000? Isso aqui dá 100 metros por segundo. Tá bonito, 100 metros por segundo, que só para, como é uma questão dissertativa, ou a gente pode deixar em metros por segundo mesmo, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, vamos multiplicar por 3,6, isso aqui dá 360 quilômetros por hora. Aí e na teoria, se você lembrar, eu falei na teoria que ia falar um pouquinho mais sobre a aceleração que o ser humano, né, consegue suportar. 50 metros por segundo já é uma aceleração alta, assim, né, para os padrões. Muita gente já começaria a passar mal, mas uma pessoa treinada, um piloto aí, ele consegue aguentar isso aí. Tá? Se você entrar no YouTube, aí tem vários vídeos que mostram testes, nessas redes sociais também, volta e meia aparece teste de aceleração, e tem uns caras aí que, né, aguentam 8G, 9G, 10G, é uma aceleração muito a 100 metros por segundo ao quadrado, 10 vezes maior que a aceleração da gravidade. A partir daí 11G, 12G precisa de roupa pressurizada, né? Porque se fizer uma manobra muito rápida, subir muito rapidamente, aí o sangue não acompanha, o piloto pode desmaiar. 11, 12G já precisa de roupa pressurizada, e daí para frente as pressões podem ser muito altas, pode ser até letal, né? Isso a partir daí, 12G, 13, daí pode ser questão de tempo. Então, né, as naves espaciais aí, foguetes, aviões, dificilmente vão passar dessa aceleração. Eu só que mas eu vejo filme de ficção científica, o cara aperta o botão, vai na velocidade da luz já. Então, filme de ficção científica pode acontecer. No dia a dia, o ser humano não aguenta isso aí, né? Professor, então nunca a gente vai atingir uma aceleração dessa aí? Não, pode ser. Tá, pode ser, mas não com essas máquinas, né, do jeito que nós temos, assim, o banco empurrar, não, o nosso corpo, o assento empurrar o nosso corpo, que é muita pressão. Mas aguarde aí, né? Não sei se eu vou ver isso aí, não sei se você vai ver também a gente chegar a essa tecnologia. Mas uma ideia que se pensa, né, um dia chegar isso aí, a gente conseguir, vamos dizer assim, entender melhor as forças da gravidade, o campo gravitacional. É isso? Porque daí nós poderíamos apertar um botão, num futuro meio distante, talvez aí, né? Ou talvez não, quem sabe aí, você aperta um botão, cria um campo, como se fosse um campo gravitacional, e você acelera a nave, nosso corpo. Professor Tiara, mas a força gravitacional conseguiria fazer isso aí? Porque a força gravitacional atua em todos os pontos do nosso corpo, né? Então, se eu estiver caindo, tá, a força da gravidade não está puxando meu pé, puxando só minha cabeça, puxando meu braço, ela está puxando, atuando em todos os meus órgãos, né? E daí não teria problema. Tá? Então, se a gente conseguisse numa nave espacial, e eles acham que, os cientistas acham que é questão de tempo, pode ser muito tempo, mas é questão de tempo. A gente que aperta o botão, cria um campo como se fosse um campo gravitacional, aperta um botão e a nave inteira, né? O banco, tudo que tem lá, o equipamento, e nosso corpo também, nossos órgãos, todos são acelerados ao mesmo tempo, daí não teria problema. Tá? A gente poderia, de repente, chegar a velocidades altíssimas, perto da velocidade da luz, em instante, e não teria nenhum problema, né? Então, aguardemos. Eu acho que eu não vou ver isso aí. Talvez você não veja também isso aí, né? Talvez demore um pouquinho mais, mas quem sabe, né? Vamos aguardar. Vamos em frente, então? Então, olha lá, um trem-bala poderia fazer uma viagem de São Paulo até o Rio de Janeiro. Questão do Enem, né? Questão do Enem lá. Cuja distância é de aproximadamente 413,2 quilômetros em apenas 1,4 horas. Vamos anotar isso aí? Vamos anotar. Deixa eu só tirar aqui a minha barrinha de ferramenta. Um minutinho só. Ah, tá aqui. Ó. Tá, então veja, esse 413,2 quilômetros, isso aí é o delta S. É um delta S qualquer. Tá? Um delta S de 403,2 quilômetros, tá certo? Em 1,4 horas, tá? 1,4 horas é o delta T. 1,4 horas. 1,4 é quase uma hora e meia, né? Tá um pouco menos que uma hora e meia, 1,4 horas. Considerando que a aceleração centrípeta confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0 a 1G, onde o G da gravidade é 10. Então, olha que interessante, vamos anotar aqui embaixo então. Ó. Ele está dizendo que a aceleração centrípeta vale 0,1G. Ah, mas o G da gravidade é 10. Ele está dando aí, ó, o G da gravidade é 10. Então vamos fazer uma continha de cabeça aqui? Pera aí. 0,1 vezes 10, 0,1 vezes 10 dá 1. Tá, então ele está dizendo que a aceleração centrípeta vale 1 metro por segundo ao quadrado. Professor, pera aí. Você não acabou de fazer a questão anterior aí, onde falava que a aceleração centrípeta era de 50. Você falou que um ser humano treinar podia aguentar 100, 110, 120 com roupa pressurizada. Agora está dizendo que o trem-bala é 1. Sim, porque o trem-bala tem pessoa de idade, tem crianças, bebês. Então a aceleração tem que ser 1.
É isso, na curva, senão você está tomando lá tem uma mesa, está tomando, comendo alguma coisa, lá sai tudo voando. Então a aceleração é muito pequena, tem que ser 1 metro por segundo ao quadrado. Eu fiz de propósito até para a gente comparar com a questãozinha anterior. Tá? Veja a discrepância, apesar de ser um trem-bala. Né? Mas por comodidade, professor Thierry, eu gostaria que tivesse. Eu também adoro aceleração. Eu, por mim, podia ter aceleração maior no trem. Mas não dá, né? Porque as coisas saem tudo voando. Né? Imagina, o trem aí é quase 300 por hora de velocidade. É muita coisa. Tá, ele pergunta lá, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter o raio de curvatura? Ele está perguntando o raio, né? Porque o raio não pode ser muito pequeno. Tá? Não pode ser, se o raio for muito pequeno, a curva é muito fechada, aí sai tudo voando. Tá? Então o raio precisa ser grande. Ele pergunta aí quanto tem que ser o raio. Então o que, que nós vamos fazer? Então a primeira providência é calcular a velocidade. Professor Tiara, mas ele não está pedindo a velocidade. Não, então, mas é o que a gente pode fazer. Tá usando a formulinha ΔS pelo ΔT. Eu calculo a velocidade. Depois, em posse da velocidade, como é que a gente calcula o raio? A gente usa a formulinha da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio. Então tá aqui, ó, ΔS pelo ΔT, isso aí vai dar 403,2 dividido por 1,4, 288 quilômetros por hora, que eu vou dividir por 3,6. Professor Futiala, por que que você vai dividir por 3,6? Para passar para metros por segundo. Dá 80 metros por segundo. Professor Thierry, por que que você vai passar para metros por segundo? Porque a aceleração centrípeta está em metros por segundo ao quadrado. E o raio, veja as respostas, todas estão em metros. Então eu não vou deixar em quilômetros por hora. Aí, por que divide por 3,6? A gente demonstrou isso aí na aula de velocidade escala média que está no meu canal. Aí, se você não assistiu essa aula, assista também essas aulinhas preliminares, elas vão ajudando, né? Parte cinemática, aí é um crescente. A gente demonstra lá por que que é 3,6. Mas vamos lá então para a continha da aceleração centrípeta vale 1, a velocidade é 80 ao quadrado pelo raio. E já acabou a questão. O raio está dividindo, passa multiplicando, o raio vezes 1 da R, né? R vezes 1 da R. E 80 ao quadrado é 6.400 metros, 6,4 quilômetros, mais de 6 quilômetros de raio. Tem que ser grande, tá? Não pode ser curva muito fechada. A alternativa correta, letra E. Bom, pessoal, com isso nós encerramos essa aula de movimento circular uniforme, aula 2. Fique aqui comigo porque nós vamos para a aula 3 agora. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curta o vídeo, deixe comentários, deixe sugestões também para a gente fazer um canal cada vez mais com a sua cara e acione o sininho também para receber essas notificações dessas dicas sensacionais sempre em primeira mão. Vamos lá então? Vamos para a próxima aula, movimento circular uniforme agora, aula 3. Até já!